Fala aí pessoal, como é que você está? Hoje é um dia bem legal, a gente tirou para passar um tempinho aqui na praia de Itacoatiara, você vê ali atrás. E hoje é dia 5 de setembro de 2021 e nós estamos continuando o estudo da lição da Escola Sabatina, que tem por título Batizado em Moisés. E essa é a lição de número 11 e nós estamos hoje no domingo dando continuidade a esse estudo. Bem pessoal, a lição ela começa fazendo uma pergunta que é sobre o que Paulo quis dizer a respeito de exemplos ali em 1 Coríntios, no capítulo 10, dos versos 1 até o verso 11. Nesses 11 versos, a gente encontra duas vezes a palavra exemplo. E o que eles querem dizer para nós? Eu queria parar para ler contigo aqui um pouquinho a respeito desses versos. Acompanha comigo, se você quiser abrir a sua Bíblia também, pode abrir. Se você não tem lá perto aí, só ouça, que eu também vou ler para você. Diz assim, ó: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram abaixo, a nuvem, e todos passaram pelo mar. Então, Paulo, ele está dizendo aqui a respeito da história do povo de Israel. O povo de Israel, se vocês lembram da história, se você olhar aqui para cima, você vai ver várias nuvens. E o povo de Israel tinha isso diariamente. Na sua caminhada, durante o dia tinha uma nuvem para proteger eles do sol, do calor, e à noite tinha uma coluna de fogo que protegia os animais e aquecia também no deserto. E também, você lembra lá que quando eles saíram do Egito, eles passaram pelo mar, e aí atravessaram o mar e viram essas maravilhas. Então Paulo começa usando essa experiência do povo de Israel, dizendo, olha, eles passaram sobre o mar, pelo meio do mar, e tinham ali uma nuvem de dia e de noite para protegê-los. E ele continua: em Moisés todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Lembram lá que quando eles estavam prestes a entrar na Terra Prometida, e aí os 12 espias trouxeram um relatório, 2 disseram que dava para fazer, dava para ir porque Deus estava com eles, e 10 disseram que não, e o povo resolveu confiar ali nos 10, ao invés de confiar nos 2, na verdade era Deus dizendo, Josué e Caleb. Então o que foi que Deus disse? Olha, quem tiver de 20 anos para cima não vai entrar na Terra Prometida. E aí eles rodaram pelo deserto e durante todo aquele período foram morrendo porque não confiaram em Deus, até que aqueles que tinham de 20 anos para baixo pudessem de fato entrar na Terra Prometida. E aí Paulo continua dizendo aqui: estas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Aqui aparece a primeira palavra, exemplo, como eu tinha contado para vocês. Aparece 2 vezes, essa é a primeira vez. E quando ele se refere aqui a exemplos, ele está dizendo de forma, no grego, ele vai dizer que é um tipo. Exemplo, não no sentido literal, mas no sentido figurado, como se fosse uma parábola. Aí ele continua dizendo, não sejam idólatras. Começa a parte dos não aqui, na verdade, né? 3 partes, não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para entregar a farra. Aí vem mais um não. Não pratique imoralidade, como alguns deles fizeram. E num só dia morreram 23 mil. Aí vem o terceiro não. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem como alguns se queixam, e foram mortos pelo anjo destruidor. Isso aqui faz uma referência a um outro verso da Bíblia, que está lá em Números 21, verso 5, que diz assim: e o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio desse pão tão vil. E aí o povo então começa a reclamar, correto? Então Paulo lhe vem no último verso diz assim: essas coisas aconteceram com eles como exemplo e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado ao fim dos tempos. Então o exemplo que Paulo está falando aqui é no sentido figurado. E aí eu volto àquela pergunta: o que Paulo quis dizer quando se referiu aos exemplos que ele fala?
Nós podemos dizer de duas formas. A primeira é quando a gente olha de forma literal. Tem um verso que ele diz assim, um provérbio na verdade, que ele diz: o inteligente aprende com os próprios erros e o sábio aprende com os erros dos outros. Então, a mensagem que fica pra gente é: a gente vai aprender com os erros dos israelitas e fazer o certo, ou a gente vai ter que aprender com os nossos próprios erros, repetindo as mesmas coisas que eles fizeram e tendo as mesmas consequências, até a gente aprender de fato a confiar em Deus. Então, essa era a mensagem de hoje, tá bom? Um forte abraço, fiquem na paz e aproveitem a paisagem. Tchau, tchau.